Vamos agora falar sobre economia, e sobre a reforma tributária e inclusive também a desoneração da folha de pagamento. Vamos receber agora no Fast News, tributarista e sócio da Pulse Capital, Marcos Camilo. Seja bem-vindo. Boa tarde, Marcos. Boa tarde. Marcos, nós tivemos aí então esse veto, presidencial em relação à desoneração da folha de pagamentos. Houve uma participação inclusive da base governista na discussão e aprovação no Congresso e por uma intermediação do ministro Fernando Haddad da Fazenda houve esse veto pelo presidente Lula. Fica agora a expectativa então, inclusive dos setores, são 17 que mais empregam no país, de um trabalho junto ao Congresso Nacional para uma derrubada do veto. Inicialmente, então, eu queria perguntar para você, Marcos, qual que é o impacto de fato aí, para que essa lei vai até dezembro, então, se ela não for renovada, o que a gente pode esperar daqui para frente em relação aí a essa desoneração da folha? Esse é um benefício que ele foi instituído em 2012, então já tem 11 anos que houve uma redução da carga tributária em relação à folha de pagamento, sobretudo em setores que tem alta empregabilidade, Então, setores de transporte, de construção civil, de indústrias, e havendo o veto e mantendo o veto, haverá uma sobrecarga, um aumento da carga tributária sobre a folha de pagamentos. Hoje, a lei normal, geral, para todos os setores é de 20%. Com esse benefício, ele cai para 1 a 4% da receita bruta. Então, há uma redução sobre a folha de pagamento. Então, você desloca a tributação da folha de pagamento para a receita bruta. Se mantiver o veto, a tributação volta para a folha de pagamento. Isso significa que contratar funcionários fica mais caro, porque você tem mais tributos sobre a folha de pagamento. Isso pode gerar um efeito negativo na empregabilidade e pode ter aí uma redução da empregabilidade no Brasil. Marcos Camilo está conosco, o nosso comentarista Cláudio Dantas. Marcos, vai fazer uma pergunta para você. Pois não, Dantas? Marcos, boa tarde, bem-vindo ao Fast News. Eu te pergunto, a gente está vendo, está acompanhando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dando explicações e prometendo uma alternativa. Você enxerga alguma alternativa que possa, vamos dizer assim, ser aplicada de forma emergencial? A gente tem que considerar que esse projeto foi debatido durante 10 meses, aprovado pela base do governo e agora vetado pelo presidente da República. Tem alguma alternativa? Assim, ou só uma nova discussão profunda pode trazer um outro caminho para esse tipo de questão? Olha, a separação dos três poderes no Estado ele é essencial para ter o equilíbrio, O fato é que quem legisla é o Congresso, Quem defende, de fato, os interesses e tem a legitimidade para defender os interesses do cidadão é o Congresso, E a gente tem visto uma postura do Congresso mais ativa em defender a sua legislação, Então, a gente vê agora, recentemente, inclusive, uma legislação vinda do Congresso para limitar decisões monocráticas dos ministros do STF, Ou seja, há um impulso do Congresso hoje em fazer valer aquilo que ele legisla, aquilo que ele pretende desenvolver para a população. Então, a alternativa, de fato, agora é o Congresso vetar o veto, Ou seja, ele fazer valer a legislação que ele construiu. Então, a alternativa primeira é essa. A segunda alternativa é a própria reforma tributária, que está em andamento, acabou de voltar para a Câmara dos Deputados, com alterações, com ampliação dos setores beneficiados, Então, a nova reforma tributária, ela traz uma alíquota unificada para a tributação sobre o consumo. No entanto, o Senado ampliou um rol de atividades, de segmentos que terão alíquotas beneficiadas, inclusive a receita, produtos da cesta básica, produtos de saúde, serviços de saúde, enfim. Então, o Congresso tem feito um esforço para trazer mais benefícios aí para o setor produtivo por meio da reforma tributária. Então, vejo a reforma tributária como uma alternativa para resolver isso.
a primeira alternativa é o Congresso fazer valer aquilo que ele legislou. Marcos, há uma estimativa aí de até 1 milhão de desempregados somente com essa mudança aí, a partir de janeiro, os 17 setores aí envolvidos. E até, como você disse, na reforma tributária, isso não foi tocado, né, essa desoneração da folha, por isso que também gera toda essa preocupação. E em relação às mudanças que foram feitas no Senado, até o vice-presidente, que é presidente de exercício, né, Geraldo Alckmin, também espera que a Câmara ela recue em relação àquilo que o Senado justamente aí, muitas exceções, e teremos aí, sem dúvida, o IVA com a maior alíquota do mundo, se não houver essa mudança. São muitas exceções, de fato aí, nós tivemos uma mudança negativa pelo Senado? Não, do meu ponto de vista, houve uma ampliação de setores beneficiados. Na verdade, o sistema tributário brasileiro, ele é muito complexo. O Brasil, ele tem uma proporção continental, né, um país muito grande, com várias regiões e com várias características específicas e com uma economia muito variada, né? A gente tem desde a exploração de recursos naturais à indústria de vários segmentos, prestação de serviço e tecnologia. Então, a meu ver, é importante haver segmentações, sim, né? É importante haver setores beneficiados e, do meu ponto de vista, o retorno do Senado, ele, inclusive, teve um esforço da base governista para limitar algumas tributações, algumas alíquotas gerais, né? E isso não foi aprovado pelo Congresso, no Senado, mas, de todo modo, o sistema tributário ele tende a simplificar. E, havendo essa simplificação, havendo uma possibilidade, inclusive, de maior tomada de crédito, eu vejo que o Senado está olhando para alguns segmentos, como a prestação de serviço, que não tem muita oportunidade de tomada de crédito, porque normalmente quem é mais beneficiado pelo sistema atual é a indústria, é a cadeia produtiva de mercadorias, que você tem um sistema de tomada de crédito alta, e aí você pode colocar uma alíquota alta. O que está acontecendo agora é que a alíquota ela ainda não está pré-determinada fixa, né? Haverá ainda necessidade de muita legislação infraconstitucional para trazer vários tipos de alíquota, tomada de crédito e segmentação da tributação. Mas eu vejo que o Senado trouxe uma ampliação de setores a serem beneficiados para que isso já comece a ter um olhar mais profundo e que a Constituição determine aquilo que é essencial à população, né, como saúde, educação, segurança, transporte e vários outros segmentos, tenham uma tributação favorecida, né? Então, há um impulso nesse novo sistema para beneficiar aquilo que é essencial, né, e tributar mais aquilo que não é tão essencial. Conversamos com o tributarista, sócio da Pulse Capital, Marcos Camilo. Muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan, Marcos. Eu que agradeço, boa tarde a todos e bom fim de semana. Para você também.